Salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um Thor de Papo. Eu sou o Thordeck. E a grande graça do Thor de Papo, eu sempre falo essa introdução, mas a grande graça é que o convidado já aparece aqui do lado, então não tem aquela coisa de apresentar, fazer um mistério. Mas antes de a gente começar nosso papo, vamos começar aqueles recadinhos iniciais que sempre são muito importantes. Se você está procurando uma ferramenta para melhorar seu ping, para você melhorar sua conexão, jogar liso, Exit Lag. Fica passando aqui em cima do nosso convidado aqui um QR Code, você pode escanear e usar ali ou no chat, tá? Tanto na Kik quanto na Twitch. Exclamação Exit Lag, melhor ferramenta do mercado. Você vai comprar lá com cupomzinho, ainda pode utilizar o cupom TORDEC e ganhar um descontozinho maroto. Então, utilize Exit Lag para jogar o seu joguinho sem latência, pá, naquele do Dream. Temos também a Rei dos Coins. Você pode comprar seu gift card, skin, jogo. Tem Netflix, Spotify, tudo que você possa imaginar. Lá na Rei dos Coins tem. Link também na descrição aqui do vídeo e no bot, tá? Então pode botar exclamação Rei, comprar. Temos também a nossa parceria grandíssima com a Véi Nerd. Camisas geeks, nerds, de filmes, de séries, de tudo que você imaginar. A partir de R$ 40 lá no site, dá um confere lá. Que eles viram e mexem, trocam as estampas, também é muito legal comprar tudo lá. Temos também a nossa queridíssima Game Power, que é a loja de física. Tem também lá os Creatina Vida, tem lá as coisinhas da vida lá, o Z-Protein, pode comprar também lá, que é muito importante. E, obviamente, se você quiser apoiar o canal financeiramente, Live Pixzinha aqui também, QR Code. Você pode fazer uma doação única a partir de R$ 1 único, ou você também pode fazer uma doação mensal também a partir de um único real, fazendo a mensalidade aqui no canal do Thordeck, beleza? Bom, são longos, mas são necessários para a gente manter aqui a engrenagem. Mano, meu querido, muito obrigado por aceitar bater esse papo. De antemão, te agradeço de verdade. É, eu troquei ideia recentemente com o Beneco, e o Beneco de cara falou, cara, chama o Mano. Eu falei, pô, seria um prazerzão trocar ideia com ele. Então o Beneco fez esse meio de campo e cá É a estamos, ponte. né? Cá estamos hoje, cara. E seja muito bem-vindo. E dê aí seu recadinho inicial aí pra galera. Bom, pessoal, eu sou o Money, também conhecido como Money Gold. Eu sou streamer de Guild Wars 2. Eu jogo o jogo basicamente há 7 anos. Tenho quase 20 mil horas do jogo e adoro streamar aqui na Twitch, porque é uma plataforma muito legal pra gente conhecer pessoas através de podcasts ou até mesmo conversando com a galera. Então, Tordek, essa oportunidade que você criou aqui pra gente, junto com o Beneco, foi muito massa, é muito importante. Gosto sempre de conversar sobre mim, sobre no geral, pra poder trocar essa ideia com a galera. E acho que vai ser massa, né? Bater um papo, trocar uma ideia. Legal. Não, eu vou te falar, cara. Teve momentos que a gente já teve mais programas semanais, em outros períodos que a gente parou um tempo e tal. Essa que é a grande graça do podcast também. Você pode trazer o convidado de novo, de novo, de novo. Então os papos sempre são Uhum. reeditados, né? Então, essa que é a grande parada de trocar ideia, né? Do podcast. E, cara, você começou falando aí sobre a questão de live. E isso é uma parada que eu acho muito legal, cara. Eu faço desde 2020 live. E já tive também momentos de vários jogos, propriamente ditos. Passei por vários tipos de conteúdos. E você falou que, por exemplo, você joga Guild Wars há 7 anos, não é isso? É isso mesmo. Cara, e eu te pergunto, criação de conteúdo sempre foi de Guild Wars desde o início? Sempre. Sempre foi de início. Tipo, eu comecei na stream faz uns 5 anos. Eu fazia antes mais stream de música, uma coisinha assim diferente, né? Mas daí, quando eu percebi que a parte da criação da comunidade brasileira faltava criadores, tipo, os que tinham eram poucos, e daí a galera não era muito comprometida, então pensava que, poxa, eu acho que eu posso, né, acabar criando conteúdo lá. E não deu outra, necessariamente o conteúdo que eu gostava de fazer, que eram as raids, né, que é um conteúdo mais explicativo, algo mais difícil de desenvolver. Nossa, a galera começou a adaptar, gostava das lives, mesmo streamando a 15 FPS no computador, assim, Aham, todo aham. ruim, todo travado. E foi legal esse desenvolvimento. Hoje, basicamente, eu trabalho, né, com a criação de conteúdo, então tem sido algo massa de ter evoluído durante todos os anos. E hoje até sou o parceiro da Aranet, então foi um sonho, assim, almejar tudo aquilo que, tipo, às vezes eu era tão pequeno quando criador de conteúdo de jogador, e não imaginava ia chegar, tipo, até esse ponto que eu tô dentro do jogo, então, bem legal. Não, e uma parada que eu tava até conversando com o Beneco, que assim,
a galera da ArenaNet, né, eles acham que nós brasileiros, nós somos tudo espanhol, né? Então, assim, além de não ter a tradução do jogo, eles nunca tinham visto os criadores de conteúdos brasileiros, né? A galera era Exatamente. muito mais, chamava mais atenção os gringos. E aí foi muito massa, que eu lembro que eu tô falando, eu te acompanho já há um tempo, vi alguns vídeos Uhum. seus, mas o Beneco eu já acompanhava mais, porque o Beneco é mais da zoeirona mesmo e tal. Acho que a gente bate muito nessa parada e o papo dele também foi muito massa. E aí, Aham. assim, eu começando, vendo o Beneco e tal, e aí eu vi, cara, o Beneco conseguindo, eu falei, pô, que maneiro, pô, o cara conseguiu parceria com um jogo gringo, né? E aí, pô, beleza, aí eu fui perguntar pro Beneco, falei, pô, Beneco, e aí? Ele falou, cara, o Mani também conseguiu, e aí ele falou, acho que mais dois ou três, eu não me recordo agora os nomes, mais dois ou três Uhum. PRs que conseguiram a parceria com o jogo. E isso é muito legal, porque, tipo, mostra que os caras, da forma deles, apesar de eu não concordar muito, mas da forma deles, os caras apoiam os criadores de conteúdo brasileiro, independente, É, né? E como é que começou a parceria? Conta um pouquinho até você chegar ao ponto de então, entrar mesmo. já fazem 5 anos assim, que eu tô streamando, e daí, tipo, toda vez que eu conseguia uma marca grande no canal, pegava 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, eu mandava uma submissão lá pra eles. Porque às vezes eu pensava, tipo assim, pô, preciso de número, né? Tem milhares de canais com 400 velho, tipo, não quero nada fazer diferente, né? E daí não, daí começou a crescer, daí, tipo, necessariamente sempre mandava. Acho que eu mandei umas 6 submissões total, sempre falando que eu dominava inglês, espanhol, que são línguas do jogo, e sabia sobre o game, tirava dúvidas de absolutamente qualquer pessoa do chat, e nada. As pessoas não falavam nada, ninguém surgia nada sobre. Até o momento que eu entrei em contato com um dev dentro do jogo. No Guild Wars existiam alguns players, né, que você tá jogando, e daqui a pouco eles têm a tagzinha da Arianet. E daí eles não são necessariamente GMs, mas são Pessoas lá de atrelados dentro, né? tipo alguém do staff. Pode ser o cara que fez as artes da loading screen. Beleza, aquele cara vai participar da guilda, então ele vai representar a guilda. Uhum. E daí eu cheguei e mandei assim, poxa, cara, é o seguinte, eu falo português, será que tem algum problema de eu ser aceito nesse parcela, né? Daí ele, cara, acredito que não. Eu vi outras pessoas tentando e tem muita gente tá reclamando que não estão sendo aceitas, mesmo criando conteúdo pro jogo. Então eu acho que é uma questão de você tentar mais vezes até uma hora dar certo, né? E não é à toa, foi basicamente isso, né? Eu tentei mais umas 2 vezes até então, e daí, meio que na metade desse ano, ali por junho, agosto, chegou um e-mail dizendo que eles estavam revitalizando o sistema de criação desses parceiros, né? E eles estavam procurando as pessoas que estavam interessadas. Então, eles já tinham mandado e-mail para as pessoas que já tinham mandado e-mail e Uhum. buscavam isso, né? E daí eles perguntaram se eu tinha interesse ainda de novo, daí eu falei que sim. E passou mais uma semana e veio um e-mail, assim, falando, tipo, nossa, parabéns pela parceria, você foi escolhido na candidatura, não sei o quê. Só mantenha segredo que a gente ainda não tá deixando oficial. Beleza, nesse período. Mas assim, já tava pulando, assim, nossa, toda hora eu tava muito feliz. E não deu outro, né? Tipo, quando chegou no dia do anúncio, foram basicamente 75 quartos que foram aceitos. Então, um período dois novos, eles resolveram sentar uma boa galera de uma vez. 75 geral, né? De todos os No países. geral, no geral, isso. E daí, galera da Espanha, galera da França, teve até um maluco que, se eu não me engano, ele é da Poland, esqueci o nome do Polônia. país agora. Polônia. E daí, necessariamente, tipo, também não é uma língua que é ofertada pelo jogo, né? Então ele tem que se virar em inglês e traduzir para o conteúdo dele, para a língua dele. E é o mesmo quesito do nosso, né? Tipo, da parte do Brasil, assim, tudo Uhum. mais. E, se eu não me engano, da parte brasileira foi eu, o Peneco e o Croco PVP. Esses três a princípio. Não sei se tem mais alguém escondido, mas, né, do que a gente Eu sabe acho, é eu posso isso. estar errado, mas o Atua na Lagoa não? E ele tava tentando, Ah, mas eu tá. acho que ele ainda não pegou. Daí ele Entendi. ia fazer mais algumas submissões. E daí a E. gente até questionou, né, por causa que ele é Uhum. um bom criador, ele tá fazendo as coisas necessariamente, mas acho que a Arianet ainda não, tipo, ela aceitou o que deveria, ou foi meio na roleta, não sei Uhum. exatamente, né. Só que toda vez que a gente vai conversar com eles tem que ser em inglês, porque tem que ser na língua que eles compreendem e tudo mais. Eu nem sei se eles sabem que eles, né, aceitaram criadores brasileiros, mas de certa forma a gente tá representando a comunidade e consegue fazer as coisas de algum momento para tentar trazer, quem sabe, alguma solução para dentro do jogo, né, pra Uhum. gente trazer mais esse lado. Deixa eu te perguntar, que eu acho que eu não lembro se eu cheguei a perguntar isso pro Beneco. Hoje, eu tô procurando ainda um novo canto, vamos assim dizer. Uhum, Eu crio conteúdo de MMO focado em algo online desde 2020. Focado em algo. Jogo desde 2018, mas criando conteúdo, fazendo live stream desde 2022 de algo. E eu já fui parceiro da CBI, o programa deles, acabei que as métricas não batiam, porque por eles eram métricas, que eles tinham uhum, aceitado, eles colocaram numa plataforma A e essa plataforma A tinha as métricas,
Então, assim, ou você se adaptava às métricas deles, ou Então não você era entrava. chutado. Exatamente, Uhum. foi isso que aconteceu comigo na época. É, beleza. Lá na CBI, né, que é no Albion Creator, a gente ganhava alguns benefícios. Vocês ganham alguma coisa para você poder sortear para a comunidade ou só o criador de conteúdo que ganha por ser parceiro? Cara, a gente ganhou bastante coisa, assim, sendo bem sincero. Desde o início, assim, da criação da parceria, eu ganhei a expansão, que daí ela veio na versão Ultimate. Então, eu nunca tinha comprado a versão Caraca, Ultimate, por causa que ela maneiro! sai por uns R$ 400, assim, pra gente, então é um negócio bem caro. Então, com isso vinha a expansão normal, mais a versão Deluxe, né, que vinha os itens extra, mais 4.000 gemas, tudo assim, embutido na tua conta. E ainda sorrisão, assim, da Aranet, tipo, obrigado por transmitir nosso conteúdo, uma coisa assim do tipo, né? Assim, falando Aí, mais ou menos em valores reais, isso tudo R$ 400 aí reais. dá R$ 400, isso tudo. Aham, então é Junto com isso. as gemas também, com tudo. Isso, aham. E daí, basicamente, para todos os criadores, eles dão esse pacote. E juntamente com isso também, eles dão oportunidades para os próprios partners de criarem conteúdos para poder ganharem gemas entre eles. É meio que tipo assim, uma Competição. experiência do. Não é necessariamente uma competição, mas assim, uma parada meio que cooperativa. Porque a ideia do Guild Wars sempre foi assim, né? Então, por exemplo, eles vão lá e o que soltou recentemente era um vídeo que eles queriam fazer da última expansão, que era o Guild Wars, e eles meio que estavam, tipo assim, finalizando todos os criadores. E colocar, tipo assim, um trechinho do seu vídeo e tudo mais. Daí eles falaram, se você, criador, tem interesse, manda um vídeo pra gente que a gente te dá 400 gemas. Então, tipo, era um negócio, assim, cooperativo, de tanto ajudar eles quanto isso, mas era Uhum. opcional. Então, acho que o Beneco, se eu não me engano, ele não participou, ele não mandou o vídeo dele lá. Mas o meu tá, daí, tipo, eles soltaram o vídeo, daí apareceu por alguns segundos, assim, lá na tela, o que é Aham, bem legal, legal. legal. Então, era uma parada meio que assim, tipo, a empresa gera essas oportunidades pra galera. Recentemente, se eu não me engano, pra galera que mora nos Estados Unidos, chegou hoje no jogo um livro que é das culinárias do Guild Wars 2. Então, tipo assim, os filé de salmão, de peixe, de não sei o que, tá lá no livro como fazer e tudo mais. Um livro muito bonito, muito interessante. Só que é só pra ideia dos Estados Unidos, porque eles não conseguem fazer o chip pra cá, né? Uhum. Mas quem quisesse participar, eles, tipo, tinham uma parceria, você ia lá fazer um Reels, gravando mais ou menos como é que foi o desenvolvimento do vídeo, né? Se você achou o livro legal ou não. E daí eles mandavam com a editora lá pra tua casa, basicamente, pra você poder experimentar o livro Legal, e ficava pra legal, ti. legal. Então era bem legal. Então esse tipo de oportunidade acaba surgindo a partir do momento que você é partner, mas pra galera, assim, do chat, pra galera das streams, pra galera do YouTube, também tem a parte única. Dentre elas são todos os meses, os criadores ganham 5 códigos de 400 gemas. Então a gente pode escolher usar para nós mesmos e mostrar um item da loja, caso a galera queira ver, né? Tipo, que você Uhum. mostra um personagem. Ou fazer um sorteio no chat, fazer um sorteio. O Beneco ele pega alguns vídeos do canal dele e fala, tipo assim, vou comentar agora o ID. Pode Vai crer, já lá. vi isso, E já. aí, tipo, basicamente você escreve teu ID e você pode ganhar. Então você pode fazer o que você quiser. Eu vi alguns criadores que fazem stories. Também tem uma galera da arte, né, que faz as coisas. Posta umas artes em preto e branco e pede pra galera dar retweet no Twitter, pintando as artes, como se fosse um livro de colorir, sabe? Tipo, uma arte que ele fez e você faz a coloração. E as pessoas que interagem com isso participam desse sorteio dos 400 membros. Então fica Tipo, literalmente literalmente como você aberto quiser. pra galera que quiser. Aham. E daí Legal. depende muito de como você quer fazer. Eu faço sorteio geralmente no chat, porque eu sempre utilizo ali a plataforma da Twitch, né? Uhum. Além disso, dentro do jogo, existem os torneios de PVP. E daí o torneio de PVP geralmente é uma área 5v5, né? Dentro daquela porradaria toda. Só que os jogadores não podem assistir aquilo normalmente. É meio que uma área, tipo assim, só se você estiver dentro da partida participando, ou então você espera para ver o que aconteceu. Os parceiros da empresa, eles conseguem transmitir como um espectador, tipo, que tem múltiplas visões. Então Uhum. você consegue verificar a build do cara, exatamente quais skills que ele tá utilizando, você na primeira visão do cara. Você Poxa, tá no jogador A, depois você joga com o jogador B, brinca com essas exato. câmeras e Pega tal. todas as áreas. Então, tipo, toda essa parte de retransmissão dos conteúdos de PVP é bem legal e somente os partners conseguem ter acesso. Então, é algo que fica exclusivo pra gente. E todo mês tem aquele torneio mensal que a galera quer pegar um item que é exclusivo do PVP. Então, a galera, tipo assim, tá querendo ver os conteúdos. Então, sempre tem alguém na Twitch transmitindo, principalmente essa parte dos partners. Dentro do jogo, a gente também tem os servidores do Norte América e da Europa. E você pode transitar entre eles livremente, sendo um parceiro. Se você não for o parceiro, Hum. daí você gasta, tipo, umas gemas pra poder trocar, tem um tempo, então tem algumas limitações pra isso. E tem Mas pra diferença gente. entre servidor americano e europeu? Então, Fora o ping, né? norte-americano, fora o ping, é basicamente essa questão de eles separam os conteúdos. Se eu tô fazendo uma raid, eu não faço. Dizem que na Europa é muito mais popular, porque o jogo lá é, tipo, mais, sei lá, fanático, tem uns caras mais tryhards, a maioria Uhum. dos grupos de raid que fazem, sei lá, speedruns, essas coisas é de lá.
E o PVP também, o pessoal que costuma fazer bastante... Tipo assim, que dá a maior porradaria de lá. No NA, o pessoal é um pouco mais parado, eu diria. O pessoal não vai tanto assim pra frente. Cara, mas Mas... você tá falando esse ponto, eu acho interessante que aí, voltando até trazendo um pouco do que eu tava falando de eu tô órfão, como eu falei, né? Eu jogo o Albion desde 2022 e, cara, não sei se já aconteceu com você, você pode até dar o teu depoimento em relação a isso, cara. Eu tô num momento, não é que eu não goste mais do jogo, mas eu tô no momento de criar conteúdo do jogo cansado pra mim. Eu tô cansado de criar conteúdo hoje de Albion. Então, assim, várias vezes eu me pego jogando Albion aqui off-stream, Uhum. fazendo algum conteúdo que eu acho divertido ou não, enfim. Tô fazendo aqui meu conteúdo, mas eu não tô afim de interagir jogando Albion. Não sei se você já se pegou alguma vez nisso. E aí, beleza. Então eu tô procurando outros jogos, tô descobrindo, até conversei contigo e com o Beneco, que eu cheguei a jogar. Guild Wars sempre foi um jogo extremamente casual pra mim. Eu jogo muitas vezes com a minha esposa. Então, assim, eu tenho meu computador aqui, minha esposa tem o computador aqui atrás. A gente combina Uhum. no final de semana e fica basicamente abrindo o mapa, fazendo ali a quest principal, fica trocando ideia. E foi ela que Que a gente legal. vira a noite jogando, totalmente full casual. E aí eu tô procurando, né, me achar novamente em algum jogo. Eu tava jogando, porque eu fazia muito isso off-stream, no New World. E, pô, Uhum. o New World tava numa crescente muito bacana e eu tava falando assim, pô, é um jogo que eu gosto, tô curtindo, Tem um PVP legal. vamos naquela, de repente tá aí o jogo já pra trocar. Cara, tryhardei, entrei numa guilda pica lá, legal pra jogar, pô, eu começava a fazer os conteúdos endgame do jogo que eu minha conta era endgame, mas eu não fazia conteúdos endgame no jogo. Uhum. Aconteceu o que aconteceu recentemente, que a Amazon cagou tudo. Aí, beleza. Eu, em algum momento no New World, eu tive uma conta no servidor europeu, porque o SA no New World, em alguns momentos atrás, estava morto. Morto. Aham. E aí tinha servidor Norte América, que era legal, e o servidor europeu muito mais populoso que o Norte América. E aí você citou agora, Interessante. não sei se de repente comparar apenas Europa com América no nicho MMO, de repente é uma coisa mais natural para o europeu do que para o norte-americano. Não sei. Não estou nem comparando o asiático, tá? Porque o asiático eu sei que Aham, aham. são fissurados por MMO, principalmente o do gênero deles lá, dos gachas e afins, né? Mas agora que você falou que o servidor europeu tecnicamente pode ser que tenha mais gente, já me lembrei agora da questão do New World, que faz sentido. Que na época no New World, cara, qualquer conteúdo tu piscava já tinha no New World europeu. Em compensação, o SA e Norte América demorava um Demorava pra pouquinho chegar. pra chegar, pra fechar uma raid, pra fechar uma DG e tudo mais. Cara, eu não sei dizer exatamente o que essa eu até tava pensando agora, tipo, fazendo mais sentido do atrelamento das línguas do Guild Wars. Porque, por exemplo, as línguas oficiais do jogo são inglês e espanhol, o que tudo bem, né? Tranquilo, são línguas mundiais. Só que ele tem um francês no meio. Então, tipo, pra eles criarem especificamente pro francês, deve Deve ser ser. algo muito jogado pra lá, né? Uhum. E, por exemplo, quando eles pegam o espanhol, eles pegam a América Latina toda, tipo, tirando meio que a gente, né? Uhum. Então, tipo, tem um grande amplamento, assim como o inglês também. Mas o francês é uma língua, tipo, muito solta, parece que foi feita específica pra lá, né? E se eu não me engano, a última quarta língua é o alemão. Então, tipo, poxa, totalmente falado pra lá, pra Eu ia Europa. falar isso. O Guild Wars tem também para alemão, né? São as Uhum. 4 línguas, né? Alemão, francês, espanhol e americano, né? Inglês. É, eu acho que é tipo um favoritismo, talvez, para aquele servidor. Pode ser que os caras gastem mais, comprem mais gemas, ou necessariamente investem É, mais lá, e a questão, sabe? como você mesmo falou, de repente a percepção de ter mais popularidade lá realmente Uhum. se traga em números, né? Então os caras falam, pô, calma aí. Se for fazer uma tradução para português, calma aí, deixa eu ver aqui o italiano, deixa eu ver aqui os outros É, europeus que devem ser mais populosos no jogo, acredito eu. E, cara, verdade. sobre a questão da comunidade, assim, no servidor NA, no caso, como você falou, você vê a comunidade brasileira bem ativa no jogo? Você consegue achar bastante brasileiro no Guild Wars? Ou você acha que eles meio que ficam escondidinhos ali na dele? Como é que é o Guild Wars ali para o player brasileiro? Cara, é que na real eu acho que os brasileiros eles se escondem. Eu não sei se eles têm inveja de outros brasileiros que estão falando do mapa, porque assim, tem um problema que eu acho muito feio do jogo, que é quando eles acham o chat deles. E daí você começa a falar em português e eles, fala inglês aí, mano, não sei o que lá. Daí você fica tipo, poxa, mas o chat não é inteiramente seu.
E parece que o jogo não é muito bem-vindo, né, nesse sentido de você tá falando outras linguagens com ele. Então, às vezes eu sinto que o brasileiro que ele vai entrar no MMO, principalmente no Guild Wars, ele prefere às vezes optar por uma guilda gringa, do que necessariamente se juntar à comunidade brasileira e aumentar e participar das streams e fazer toda essa interação. Então, eu sinto muito disso, sabe, tipo, de que os players estão por aqui. Em compensação, tem o segundo fator de que, além de o jogo não ser traduzido e não ter o servidor sul-americano, isso também eu acho que são motivos de afastar os jogadores, né? Daí, tipo, muitas vezes. Eu tava até comparando agora que no New World, como ele faleceu, muitos jogadores vieram assim no meu canal e Uhum, conversavam, né? Tipo, esse jogo é legal e tal, mas eu não vi os streamers. Sabe? Tipo, aquele streamer que é público, focado só no New World, pra onde que ele foi? Qual outro jogo ele foi jogar? Por que não veio pro Guild Wars? O que não chamou a atenção dele? É a tradução? É o servidor sul-americano? Ele não se adapta com essas regiões? Entendeu? Daí, tipo, eu sinto que ele perde uma experiência muito legal do jogo, de poder estar experimentando o game, mas às vezes por fatores que nem esse, ele simplesmente só optou em desistir do jogo. Na uhum, gringa não tem esse problema, por exemplo. Tem um sim. dos maiores streamers que tava streamando agora no Guild Wars, é do New World, e o cara tá lá, tipo, se divertindo, testando, sabe que a comunidade é receptiva. Então, tipo, Uhum, mano, na primeira semana o cara já ganhou uma lendária. Tipo assim, do chat, cara. Tipo, o cara simplesmente foi lá, deu uma lendária pra ele, e falou, "Olha, que legal isso." Então, essa ideia de ter a recepção da comunidade é algo que o Guild Wars sempre faz muito bem, mas eu sinto que nem todo mundo às vezes quer tentar experimentar o jogo, né? Que é a diferença entre isso só voltando àquele assunto que você tinha perguntado de, basicamente, tipo, enjoar de streamar o Guild uhum, Wars, às vezes acontece, às vezes acontece. Tipo, na minha conta, atualmente, eu acho que eu sou o top 300 de conquistas do jogo, e meio que não sobrou muito mais coisa pra gente poder acabar fazendo no game, né? Então, eu acabo... A expansão mesmo, ela saiu faz 2, 3 semanas, eu já fiz, tipo, 80% do conteúdo que tem. Daí, o próximo conteúdo vai ser só daqui a 3 meses. Então, tipo, o que que eu vou fazer até lá? Eu tive que criar uma conta alt, onde nela eu tô fazendo tudo de novo, meio que explicando pra galera, porque eu ainda quero continuar jogando. Só que eu não tenho muito mais coisa pra poder fazer na minha conta principal. Então, realmente, tem esse quesito de, tipo, poxa, eu não tenho mais pra onde ir, o que que eu tô fazendo? Eu gosto do jogo, mas fica nessa travada, né? uhum. E aí o pessoal até às vezes comenta, né? Tipo, ah, mas vai fazer um PVP, vai fazer algum outro conteúdo. É legal, mas às vezes você ficar 100% naquilo também dá uma enjoada. Então, por isso que durante todos esses anos eu meio que não enjoei do Guild Wars, acho que por causa disso. Porque eu sempre revitalizei meu conteúdo trazendo para diversos lugares. Ah, Uhum. então vou caçar umas conquistas, vou experimentar tal classe, vou ensinar pro pessoal como é que termina o mapa, vou fazer um speedrun, vou sempre tentar trazer alguma coisa. Só que eu acho difícil. Para MMO você tem que ficar tipo tirando o leite da pedra para poder conseguir trazer essas coisas, né? Não é nem questão da empresa, porque ainda mais o Guild Wars é um jogo de casual. Então é um jogo que vai trazer conteúdos a cada 3, 4 meses. O público é aquela galera que joga 2, 3 horas por dia. Então, Uhum. até você jogar toda a expansão, durante todo esse tempo que eles permitem, pô, eles têm muito tempo. Agora eu vou ficar 8 horas streamando, eu termino em 2 semanas as coisas. Então, tipo, é bem diferente a safada. Não, então, e aí você falou uma parada que assim, o Albert, ele é um. Então, o Albion, ele tem esse ponto que, por exemplo, no Guild Wars que você falou, é assim, o Albion, ele é exatamente assim, muito conteúdo mesmo. O cara não pode reclamar que ele tá saturado de um conteúdo, isso é fato, que tem muito conteúdo. Só que muitas vezes eu me pego no Albion hoje, pelos anos jogados, que eu me vejo assim, cara, o que que eu preciso hoje? Qual é a minha próxima meta? Por ele ser um sandbox, você pode ir para onde você quiser no jogo. Se você quiser Uhum, agora começar a virar um pica do PVP, você pode. Não é o meu estilo de player. Eu sou um cara muito mais PvE player. Por exemplo, como tu uhum. falou, né? Tu falou das raids e das, né? No caso do New World, eu era full raid endgame e as DGs, Ideia. né? Que Uhum. eram as mutadas, enfim. Eu sou esse tipo de player. Eu não sou o cara que faço PVP. Posso fazer uma vez ou outra, mas não é um conteúdo que me chama tanta atenção. E o Albion, ele sempre, por esse, Foi focado no né, PVP, ele é né? muito Uhum. mais focado no PVP. Então, assim, eu acho que na parte de PVE do jogo, que é o que mais me chama atenção, eu já explorei tudo. Então, assim, eu fico muito naquela assim, cara, o que que eu posso fazer agora aqui? Ah, beleza, eu vou botar minha coleta toda no máximo. Tá, mas o que que isso vai me trazer? ah, Vai me trazer prata. Tipo, eu tenho tanto dinheiro no jogo que eu até brinco com o pessoal e falo, cara, pô, vou ter que jogar de 8.4 a Black morrer todos os dias pra poder ainda começar a perder prata. Porque é muita prata que eu tenho jogando. Aham. Aí tu pensando, pô, eu vou começar a fazer isso. Eu vou fazer. Porém, eu acho que o fator, por exemplo, do que o Zorconto falou, de você ter
um caminho a seguir. Né? Tu falou, agora eu quero fazer as outras raids, quero fazer as míticas. Ou então, por exemplo, agora você pode começar a fazer um PVP, o que não quer dizer que depois você possa voltar a fazer as raids. Eu acho que o Albion, por ter essa liberdade de você fazer o que você quiser, às vezes me pega o fator de não ter, assim, olha, Tordek, você pode fazer isso aqui agora, tá aqui, ó. Se você fizer isso, você vai ter esse benefíciozinho assim. Não é que eu não consigo ver o Albion com quests, entendeu? Não é isso, mas talvez, se tivesse as quests, ele me daria um norte melhor. Um exemplo bom nisso, eu tô revisitando o Throne and Liberty. Por quê? Na época que lançou o Throne and Liberty... Não tinha tanto conteúdo. Não tinha tanto conteúdo e tinha acabado de lançar a nova expansão do New World. Então, assim, Albion já era criação de conteúdo. O New World era o off-stream. Lançou a expansão nova do New World, eu fui no New World. Então, eu não dei atenção pro Throne and Liberty. Aí eu comecei a jogar agora, aí entra um ponto que é o seguinte, eu tenho lá um jogo bem casual, o Throne and Liberty, ele é casual, ele tá te mostrando ali, ó, pode seguir a quest principal até o level máximo, tem a porrada de side quest pra tu fazer quando tu quiser, tem PVP, tem raid, tem DG, tem as paradas ali. Tô bem longe ainda disso. Mas aí entra o que eu vou falar. Lá, servo sul-americano, ping baixíssimo, e a tradução. Que a galera que me conhece já me acompanha há muito tempo, eu falo assim, não tá preocupado em ter a tradução da minha língua, eu consumidor, não tá preocupado em botar um servidor pra mim, né, da minha região. Esse jogo, não é que o jogo... Como se ele não quisesse te receber, né? E não é que eu não vou nunca jogar esse jogo. Como eu falei, eu jogo Guild Wars. Mas, cara, eu não vou dar atenção pra ele, por exemplo, que eu daria pro próprio Throne and Liberty. Que o cara me dá a assistência ali. O cara quer que eu jogue o jogo dele. Entendeu? Então, eu já tentei em outros momentos dar uma, tipo assim, vou jogar um pouquinho mais de Guild Wars na live. Já tentei jogar, só que assim, no final eu vou jogando e tal, eu falo, aí eu vou no Throne and Liberty, eu tô vendo o menu, sabe? Eu trabalhei o dia inteiro, cara, pra chegar ali à noite, pra ficar lendo a skill, né? Traduzindo, assim, o que essa skill faz? Aí eu sei que a história do Guild Wars era maravilhosa. Aí, como é que eu vou parar para ficar lendo cada diálogo ou botando alguma ferramenta, um add-on externo para traduzir ali a história? Então, assim, às vezes isso para mim, eu falo, esse é o Tordek falando, me dá uma canseira de dar uma aprofundada no Guild Wars por causa disso. Porque o jogo, eu acho que ele me completa porque ele é muito mais focado. Ele tem bastante PVP, né? Mas ele, assim, ele também consegue entregar muito PVE, né? Ele consegue entregar bastante PVE. E eu falei, player PVE que sou, de uma raid mais difícil, aprender a mecânica de um boss, de uma DG mais difícil, de elo mais difícil. Eu curto mais esse PVE desafiador, que eu sei que o Guild Wars tem, entendeu? Mas você falou do ponto da tradução. Eu falo sobre isso. Exatamente. O Guild Wars seria a minha primeira opção de jogo. Se amanhã a ArenaNet bota a tradução do Guild Wars, eu amanhã estou jogando o Guild Wars com criaria um personagem do zero, só para poder acompanhar a história, poder entender aquela parada do que tanta galera fala que o Guild Wars é massa, sacou? E eu não consigo ter essa pegada, como tu falou. Eu acho que eu só tenho a percepção de que, tipo, o Guild Wars é realmente um jogo muito bom e legal, porque eu não tive experiência de jogar um jogo traduzido. Tipo assim, eu vim do Tibia antes. Então, lá eu meio que fui forçado a falar inglês. Pra você conversar com os NPCs, você tem que criar um diálogo, você tem que dar aqui. Então, eu tive que aprender a fazer a palavra exatamente da forma que eu estava dialogando, da forma que eu ia digitar pra eles, pra poder conversar com o NPC. Então, toda essa parte de quests e coisas eu, tipo, sei lá, tinha 10, 12 anos pra poder entender exatamente do Tibia. Quando eu cheguei no Guild Wars, eu meio que já tava meio que calejado, acho, do entendimento de que as coisas iam ser só em inglês e servidores norte-americanos com ping alto. Então, eu já tinha esse pré-entendimento dentro de mim, né? Eu tive alguns anos depois do Guild Wars, ali uns 3 anos depois, a oportunidade de jogar Dragonflight, que é a expansão do WoW. E quando eu pisei ali pela primeira vez, assim, para poder experimentar no jogo, e tinha um anão gaúcho falando no meu ouvido a frase em português, eu olhei, cara, o que é essa regionalização? O que é esse reconhecimento da língua nossa, cara? Então, tipo assim, eu me apaixonei muito por essa ideia de você poder jogar um jogo da sua maneira, que você entendesse as coisas, né? E realmente ficava muito mais didático pra entender uma quest, tudo mais zorra de você editar, colete, depois quando eu voltei pro Guild Wars, fiquei tipo, nossa, que saudade, né, cara? Tipo, essa imersão. Você entende? Exato.
É o O New sentimento de World trouxe essa acolhimento. parada também pra mim. E é uma das Uhum. coisas que eu falava com a galera. Eu falei assim, cara, o New World, você tá ali jogando a história, você pode dar skip porque você tá ouvindo a história. Então você não precisa ficar esperando o texto ali, porque tu tá ouvindo a Perfeito. parada. Então, assim, como tu falou, até as duas primeiras expansões do New World, eles trouxeram. A última expansão que eles não trouxeram a dublagem, apenas a tradução. A tradução tinha, Uhum. mas não dublagem. Mas assim, as duas primeiras expansões do New World, né, o jogo base e a expansão, pô, era tudo dublado. Então, assim, depois eu comecei a criar um vídeo jogando o personagem do zero, analisando a história, ouvindo a história, vendo assim, aí pô, tu fala, pô, é legal, como tu falou, tu É uma outra jogar, experiência. jogar o Uhum. WoW, eu já joguei bastante WoW, nunca me aprofundei também muito, mas joguei bastante WoW. Só de você entrar ali, às vezes você vê uma cobrinha falando com você com um sotaque diferente, sei lá, do Nordeste, que Uhum. eu sou carioca, então tu ouve o cara, sei lá, uma minhoca falando sotaque nordestino, aí tu vai e tu tá falando com o NPC, sotaque gaúcho, aí tu fala, cara, os caras se preocuparam em pegar a regionalização até dos estados, em cada região do Brasil. Então aí tu Cada fala, raça vai cara, receber. pô, tu Uhum. conquistou, sacou? Vem me dar um abraço. Então isso que eu falo que o do Guild Wars, às vezes, ele peca nesse quesito. Então, daí depois de eu jogar, de certa forma, o jogo, né, Uhum. entender o que significa a área net, não. Eu comecei a me questionar, comecei a ir atrás das perguntas e respostas disso tudo. E daí eu cheguei à conclusão, de basicamente, tá, beleza, o WoW é da Blizzard, a Blizzard é gigantesca, a tradução do WoW é a maior tradução literária que existe na ideia da língua portuguesa, então, tipo, foi um gasto gigantesco. E eu não sei se a Blizzard se arrepende em traduzir para a comunidade brasileira, mas, assim, a gente é eternamente grato, né? Até mesmo quem não joga WoW, quem um dia vai jogar, teria essa experiência na nossa língua, o que seria legal. Uhum. E daí, eu não sei se a Arianet consegue pensar o quão valeria a pena ela trazer essa tradução, sabe? Tipo, eu acho que os números do Brasil não são tão grandes para Guild Wars 1, Guild Wars 2, essa métrica. Meio que só o Brasil, Moçambique, Portugal acabam falando português, então é uma língua mais exclusa. Então, tipo, não sei se dá para abranger muitos países. Então, coloca tudo isso no papel juntamente com mais 13 anos de criação do jogo. Como é que você vai traduzir todos os diálogos, Uhum. todos os Uhum. textos, todas as Os expansões, menus, sabe? tudo. Tipo assim, é uma mão de obra gigantesca que eles teriam que abrir mão para poder acabar criando isso. E às vezes até não valer tanta pena. É por isso que, tipo, a galera acaba surgindo com a ideia de um Guild Wars 3. Porque no Guild Wars 3, como as coisas vão ser do zero, e hoje tem inteligência artificial, seria mais viável, né? Para eles poderem fazer essa Uhum. tradução e começar já um jogo traduzido para isso. Só que no 2 eu acho que é quase impossível, tá ligado? Tipo, por causa que não tem esse suporte, né, que eles poderiam criar. Não, você falou bem. É igual, por exemplo, imaginar hoje, o próprio exemplo que você utilizou do Tibia. Não tem como você Uhum. imaginar hoje o Tibia traduzido, entendeu? Não tem, não chega essa métrica. E aí tu vê todos os derivados do Tibia, né, os clones do Tibia que tem no mercado, todos já vem tradução. Então os caras já Exato. pegam, né? Exato. Exatamente. E aí você pegou o ponto. Eu também, eu particularmente, eu não consigo ver a ArenaNet pegando conteúdo de 13 anos de jogo e traduzindo, não faz sentido. Aí faz sentido realmente, se eles lançam um Guild Wars 3, aí não faz sentido os caras não pensarem nisso, né? Não, aí. Aí tu ficaria bolado, mas hoje realmente não faz sentido. E você pega jogos do mercado que não tem tradução, por exemplo, Final Fantasy XIV. Tipo, Uhum. não passa pela ideia dessa galera começar a traduzir jogo de anos atrás para trazer para tradução. Não Não tem. tem como. Não tem É, como. é quase inviável. Acho que o WoW ele só fez isso mesmo porque os caras devem ter enchido muito o saco deles, tá ligado? Pra conseguir fazer um negócio desse. Porque você tinha que mudar a mente da Blizzard a ponto de também ter esses problemas de tradução. Só que como é uma empresa maior e tem muito dinheiro, talvez a Square Enix, né, seja tão É. grande quanto a Blizzard, assim, pra poder trazer. Só que, pô, o jogo é mal traduzido em inglês, né, que só tem inglês e japonês lá no Final Fantasy. Então, tipo, tem outras línguas que eu acho que ganhariam prioridade em cima do português, se eles fossem trazer uma tradução. Mas ainda assim, lá é pior ainda porque tem sistema de console, que eles têm que trazer e traduzir tudo isso. Nossa, acho que deve ser um código gigantesco que eles teriam que mexer. E eu acho que a Blizzard ela fez uma parada que, por exemplo, como tu falou, né? Eu acredito que tenha acontecido ali, eu não sei se foi no próprio WoW ou em algum Warcraft, porque aí você vê que todos os produtos da Blizzard já vêm com tradução e dublagem brasileira. Então, assim, tu vai jogar Hearthstone, tem dublagem e tradução. Uhum. Tu vai jogar qualquer Diablo, né? Tem a tradução e alguns já 3 ou 4 com dublagem. Os jogos já vindo já com tradução e alguns com dublagem. Porque já viram que Preparados. isso aí traz a imersão que o brasileiro gosta, né? Uhum.
E, cara, a gente começou trocando ideia aqui, eu acabei não perguntando. Manigold, por que esse nick? Ah, esse é muito bom. Então tá, o meu nick no Tibia, quando eu jogava antes, era Dash Raw. Eu tinha 2 cadernos da quarta série, daí um deles era o Black Dash, o outro era o Raw Eye, que era tipo uns carros assim, eu gosto dos carrinhos Hot Wheels, né? E Uhum. tava os carrinhos ali em cima, daí eu juntei os dois e virou o Dash Raw. Eu pensei, nossa, eu sou Dash Raw, não sei o quê. Quando eu cheguei eu meio que, tipo, deu umas tretas lá no Tibia, eu não queria mais jogar o jogo. Então, quando eu fui iniciar no Guild Wars, um primo meu, ele pegou e falou assim, pô, lá no Guild Wars tem umas armaduras douradas, dá pra fazer uns negócios assim diferentes. Vai falar Vamos que é Lost montar, Canvas. vamos montar um Cavaleiro do Porra, Zodíaco. boa, 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 boa. Deu, pô, velho. Pode ser, só que o problema é que eu nunca vi o Cavaleiro do Zodíaco. Tipo, eu assisti muito pouco, né? Só alguns relances e tudo mais. Ele falou, não, relaxa, não, vai dar tudo certo. Aí o problema, eu nasci 10 de novembro, né? Alguns dias atrás, estava fazendo aniversário. O meu primo nasceu 9 de novembro. Como ele criou a guilda, ele pegou o grão-mestre, que era o responsável pelo cavaleiro ali de escorpião, né? E daí, pô, então qual que sobrou pra mim? Ah, não, sobrou o Manigold Câncer. Queria lá, deu, mano, quem que é esse cara, velho? Nunca vi esse maluco. Aí fui lá, procurei ele, fui criar o personagem, tudo certinho. Só que na hora de criar o ID do Guild Wars, você tem seu ID e o nome do personagem. O meu ID antes era Dash Royal, só que basicamente era como interessante e o nome do personagem do ID. Beleza, até aí eu comecei a gostar do jogo, comecei a jogar ali por 8 horas, né? Saía da faculdade, já jogava ali direto e tudo mais. E eles não estavam jogando tão bem, eles não estavam, tipo assim, tão legal, a galera que tava jogando junto. E bem no fim, deu 2 semanas, eu já tava level 80 e eles estavam upando ainda, e daí eu falei, pô, tô na indie game, né? Cadê vocês? E os caras, ah, não, acho que eu tô parando de jogar. Daí eu fiquei tipo, não, você fez eu criar o Manigold de Câncer, um nome que eu nem queria, um personagem que eu nem sabia quem era e parou de jogar, mano. E agora eu gostei do jogo, né? Eu falei, ah, vou continuar assim. Daí eu continuei, entrei numa guilda e todo mundo da guilda me chamava de Manigold. Ninguém me chamava de Dash Round, né? Eu falei, não, me chama de Dash, assim, tudo mais. Não, ninguém sabia. E daí ficou, eu acabei aceitando. Eu acabei Uhum. virando o Manigold. Basicamente essa é a história. Cara, e por sinal, eu vou falar uma parada aqui que é muito da hora. Eu não sou um cara que acredito muito em lance de signo. Na verdade, eu não Uhum. acredito em nada de signo. Eu sempre falo com as pessoas que perguntam o seguinte: qual é o teu signo? Pra eu saber qual é o Cavaleiro do Zodíaco que você é. Então, essa é um meme Ah, meu. Eu chego boa, assim, qual é boa. o teu signo? Ah, aí eu pergunto assim, por exemplo, meus filhos, um é peixes, o outro é câncer. E aí Uhum. eu falo, cara, Afrodite e Máscara da Morte são dois cavaleiros muito buchas na saga tradicional do Cavaleiro Zodíaco. Aí eu falei, Uhum. porra, não pode ser. Aí eu assisti Lost Canvas. Aí tem o Albáfica de Perfeito. Peixes, que é maravilhoso, pô, cavaleiro E o foda, Manigold. e o Manigold. Aí quando eu vi que, pô, tem o Nick Manigold, eu falei, cara, se não for do Cavaleiro do Lost Canvas, eu falei, pô, não tem como. E o Manigold é muito foda. É um dos Muito cavaleiros, pra massa. mim, do Lost Canvas mais picas que tem. Além de ser muito forte e tal, é um cavaleiro que eu acho muito da hora. Aí, porra, aí eu falo com meus filhos, ó, você, Manigold, papo de Afrodite, Máscara da Morte aqui pro lado do teu pai, não. Entendeu? No meu caso, é muito simples. Eu sou mestre Doku de Libra nas duas sagas. Então é tranquilo. Acabou. Tá até ali meus dois Dokuzinhos de Libra ali, Ah, ó. que legal, não tinha Tem ali visto. atrás um Doku aqui e um Muito Doku aqui massa. ali, assim. Esse aqui é o Mu, porque o meu irmão resolveu quebrar a cabeça do Mu. Aí o meu irmão falou assim: não quero mais. Eu falei: então me dá. Foi aquele Mu que sai armadura, tudo fodão. Eu falei: me Aham. dá. Tem várias referenciazinhas ali de. Que legal. Me amarro em. Eu já gostei mais de anime, mas eu sou muito. Já fui um otaku sem saber que era otaku. Dedicado. Não, sem saber que era otaku. Aquela coisa assim, todo mundo, ah, Ah, você é otaku porque gosta foi na de onda. Naruto. Eu falei, pô, não, nem gosto de Naruto. Mas aí eu fui parar pra analisar, eu falei, caralho, eu gosto de Dragon Ball, eu gosto de Cavaleiros, eu gosto dessas coisas. Eu falei, Eu ah, era otaku, não pô, sabia. eu sou otaku, não sabia. E o meu irmão, que é mais velho, é otakuzão, de Naruto, Bleach, dos caramba. E aí eu falava, cara, eu curto anime pra caramba e nunca tinha parado pra analisar. E, cara, aí tu falou Manigold, falei, pô, beleza, cara, Cavaleiro de Ah, Ouro, o perfeito, mais velho. brabo de todos. Gosto muito dele. Cara, e aí eu te falo o seguinte, sempre foi Twitch ou começou no YouTube ou como é que foi esse? Porque eu sei que você tem vídeo no YouTube, além da live Aham. da Twitch. Ou os dois canais tipo live simultânea e vambora? Como é que... Então, eu sempre comecei na Twitch. Eu, tipo assim, consegui pegar uma familiaridade, uma facilidade de streamar, olhando pra tela, assim, conversar com o chat, ter essa desenvoltura. Às vezes eu sou meio, sei lá, tipo, não é antipático, mas um pouco envergonhado na vida real. Eu consegui me soltar, consegui com uma galera ou outra. Deu
certo. É diferente. E daí, quando eu vou tentar postar vídeo, não dá certo. Eu não sei como é que o Beneco consegue, que ele já lança 1 bilhão de vídeos assim toda semana, eu não consigo ter essa rotina de ter essa dedicação. Por isso que eu sempre falo pra galera, ó, se você tem alguma dúvida, me acha na stream que eu explico pra galera. Não me importo de explicar 10 mil vezes a mesma coisa, mas eu não consigo fazer o vídeo. Tipo, pra mim é um empecilho, né? Até mês passado eu tentei contratar um editor, e a gente até postou um shorts, umas coisas assim, mas daí meio que não acabou indo pra frente. Então, não deu muito certo. Mas assim, pelo menos tentei uma coisa ou outra, né? Então E daí fico hoje só na Twitch. o YouTube vira só tipo uma multistream mesmo. É, uhum. Legal, legal. E hoje, cara, não precisa falar de valores, tá? Não precisa falar isso. Como tu falou que tu já vive de criação de conteúdo. Hoje, quem que a tua maior fonte de renda? Do YouTube ou da Twitch? Cara, é da Twitch. Da Twitch, né? Da Twitch, certeza. Uhum. Até porque a Daí, Twitch, as assinaturas é mais rentável, né, cara? Tipo, é mais palpável, vamos assim dizer, né? A galera tem o é, sub, o Prime, vai lá e entrega. No YouTube não uhum. tem, né? Só essa Em diferença já. teoria, se eu fosse mais frequente no YouTube, tipo, conseguisse trazer mais coisas, mais conteúdos Uhum. lá, eu acho que ele se paga melhor, porque o conteúdo do YouTube ele entrega melhor, né? Tipo, se você faz os vídeos todos os dias, vai ser entregue pro seu público todos os dias, e daí você ganha o público por assistir e tudo mais, enfim. Então, esse delivery é melhor. E daí a Twitch, ela tira muita taxa da gente, né? Tem a parte de subs, tem a parte de bits, tem a parte que a gente vai ter que pagar as coisas lá pros Estados Unidos. Então, isso tudo infelizmente dá uma prejudicada. Só que uma coisa que ajuda muito é o LivePix, que é uma forma de às vezes quando o cara tá dando sub, que seria tipo, mais ou menos uns 10 reais, só que volta, tipo, sei lá, 3 pro streamer, o LivePix vem inteiro o valor. E é uma forma de você contribuir para apoiar o conteúdo, né? Pra gente continuar ali e tudo mais. Então, E querendo você ou não, a tem o Twitch Live Pix permite. a partir de R$ 1, né? O Live Pix. Então o Exato, cara pode exato. doar R$ 1, aí o real vem R$ 1 pra você, né? Não Inteiro. vem Uhum. 50 centavos, 40 centavos, que a gente sabe É, como é que é é, bem né? mais quebrado, querendo ou não, as coisas. Não, e você falou Mas, agora, uma parada que assim, eu curto muito falar sobre criação de conteúdo como um todo. E eu troco muita ideia com o criador de conteúdo, né? Eu tô sim. fazendo aqui. Só que uma das coisas que vários já tinham me falado e eu não conseguia achar, me encaixar, vamos assim dizer, era esse ponto como você falou do YouTube. Eu notei isso pessoalmente tem uma semana. O que acontece? O YouTube, eu quando fazia live no YouTube, eu tava vendo que minha live no YouTube não tava legal. Porque normalmente o que eu faço em live? Eu fico, às vezes, transitando entre jogos na live. Porque a Uhum. Twitch e a Kik, por exemplo, você só troca tag e vida que segue. Acabou. O YouTube não, você tem as tags, você tem a thumb, você tem não sei o quê, você tem todo um algoritmo para entregar o Pra teu poder fixar conteúdo. naquele conteúdo. E Uhum. aí eu tava conversando isso, eu tenho um grupo meio que de 3 amigos que me acompanham só da live, que a gente se conheceu na Que live, legal. e é o tipo meus assessores para os aleatórios. Aham. E a gente tava trocando ideia sobre isso, eu falei, cara, eu acho que eu tirei eu entendi a parada como funciona no YouTube, não vou fazer uma live no YouTube, não, modo de fazer live. E cara, eu separei os meus canais. Então, por exemplo, o Thor de Papo, que é o podcast, eu só coloco coisa do podcast lá. Cara, os Uhum. shortzinhos que eu crio depois, pô, para um canal de nem 1.000 inscritos, porque antigamente era tudo junto no meu canal principal, Aham. cara, cresceu muito legal. Tem shorts que pegam o dobro de visualizações que tem de inscritos. Aí eu falo, pô, tá Isso é aí a legal. parada. Eu falei, então tá aí a parada. Aí eu tenho um canal outro que é de cultura nerd geek geral. Também, Uhum. o que eu fiz? Separei ele agora e vou começar a postar algumas coisas relacionadas à cultura nerd, geek e tal, nesse outro canal. Aí eu postei, cara, eu criei um canal do zero de Albion e postei um shorts mostrando uma build que eu uso normalmente. Uhum. Canal do zero, tinha acho que do zero não, mas tipo, tinha 50 inscritos. Cara, o shorts pegou mil visualizações em um dia. Por quê? Nossa. Porque tu botou as tags certas e tal. E Foi aí entregue pro público certo. esse é o ponto. O YouTube ele te entrega se você mostrar pra ele assim, o que você quer que eu leve esse conteúdo? Ah, eu quero que você leve pro cara que joga Albion. Então, bota as tags de Albion, bota a thumb de Albion, faz tudo de Albion que eu vou entregar pra quem joga Albion, que buscar no meu conteúdo Perfeito. Albion. E aí no jogo, por exemplo, muitas vezes eu tava jogando, sei lá, eu tava jogando o Albion e a galera colava, pô, vamos jogar um LoL? Aí eu falava, vamos jogar um LoL. Só que assim, eu jogava Bagunçava LoL, tudo, né? bagunçava tudo e eu falei, como é que eu vou entregar tua live pra alguém? E, além de tudo, a multistream, pelo menos no meu OBS, o YouTube sempre me dá configuração. Tem que botar uma Aham. configuração específica pro YouTube para poder
Não caiu a live. não cair a live. A bitrate do YouTube é diferente da Twitch e da Kick. Vira e mexe, tá muito atrasado no YouTube. Então, assim, começa a me gerar uma porrada de coisa que eu falei assim, cara, pra que eu estou fazendo ainda aqui? Falei, cara, vamos separar o Às vezes é muita dor de conteúdo. cabeça pra nada, né? E aí tu fala, cara, tava na cara o tempo todo. E assim, e uma coisa que um grande amigo meu me falou uma vez, que ele falou, cara, não existe conteúdo certo ou conteúdo errado. Existe conteúdo que você consegue fazer. Se é desse jeito que você está conseguindo fazer, então, por exemplo, você consegue fazer shorts? Vai fazer shorts. Consegue gravar Perfeito. vídeos longos e você é bom naquilo? Faça seus vídeos longos. Se você é bom em live, foca na live. Se a tua live é legal desse jeito, faça desse jeito. E aquela velha história, né? Todo mundo fala pra você e às vezes tu entra por um ouvido, sai pelo outro, tu ignora, né? Tu acha que tu faz o melhor. E aí, assim, em uma pequena coisa, como tu falou, botou as tags certas, fez a parada certa, cara, e assim, eu já conversando com ele, eu falei, cara, eu tô me divertindo muito em criar os shorts, os conteúdos para cada canal separadinho, sem obrigação, e aí tu vê o teu público, os teus vídeos sendo entregues. Aí tu fala, Sim. cara, é isso. Aí, tipo, Achou o segredo. pô, achei o segredo. E aí agora eu já tô falando com ele falou, pô, mas continua fazendo, posta um vídeo pelo menos por semana, em cada um dos canais, tem que ter essa dimensão de ver se é isso mesmo. Eu falei, não. Sim. Aí eu já deu aquela animada de novo, você tava desanimado só, e já deu animada e tal. E, cara, tu só fala, na live já tava vendo até o Baldur's Gate então. agora. Tipo, eu acho que eu tenho um público fixo, né, que gosta basicamente das conversas, de trocar um pouco da ideia. Às vezes eu fico no Discord também e eu jogo um pouco de Final Fantasy fora da stream, o que eu acho que não é muito legal trazer na stream, porque a comunidade lá é pequena também, então como eu já cresci no Guild Wars, não sei se eu consigo crescer lá também, então é um pouco diferenciado. Mas eu tento trazer esses outros jogos pra, tipo, ver o que dá pra maleabilizar. E também não ficar somente no Guild Wars, né, tipo, eu acho interessante você modificar um pouco. E, por exemplo, Baldur's Gate agora é um jogo totalmente diferente que eu tô jogando, e ele é divertido. Hoje tá sendo meu primeiro gameplay, então eu consigo falar bem, né, fresco das coisas. E tá sendo bem divertido porque é uma quantidade de coisas novas que você vai ter que aprender. É tipo começar um novo MMO, sabe? Tem uma série de informações, NPCs, utilidades, itens, hotkeys. Então, tudo isso, quando você vai começar, é muito legal pelo público que tá te assistindo, de eles já saberem, eles vão lá e te ajudam, e te guiam, e te mostram o caminho. Alguns querem te jogar pra uma trap, eles vão falar uma informação errada, são os trollzinhos do chat, mas acontece. Então, ter essa experiência em outros jogos é legal. Algo que, tipo, eu não consigo ter no Guild Wars. Porque lá eu sou o professor, eu vou estar sempre dando as causas pra galera, vou estar falando, pessoal, então é muito difícil alguém conseguir me ensinar alguma coisa, porque eu geralmente estou ensinando aquilo pra galera. Então, nossa, eu fui super desumilde agora. Não, mas cara, eu te entendo, por exemplo, quando chega a galera do Albion e, por exemplo, fala assim, eu dou um exemplo bem babaca, assim, o cara chega e fala assim, qual é a build que tu tá usando? Aí eu falo assim, não, tô usando isso. Pô, essa tua build não funciona não funciona. Já há quanto tempo? 6 meses. Tua build não funciona, tá falando que não funciona. Pô, funciona pra mim, irmão, porque eu só tô jogando. Então, assim, é como tu falou, o fato de você já ter o conhecimento do jogo, vamos botar uma aspa, se transforma desumilde nesse sentido. Porque o cara não vai ter o que ele vai. O que ele vai te trazer de novo ali? Tu já conhece, já domina toda a questão do jogo. Então, vai ser pouquíssimas coisas no Guild Wars que o cara vai chegar e te trazer de novidade. Talvez alguma coisa da expansão nova, se trouxe alguma coisa nova que o cara de repente já tá na tua frente, vamos assim dizer. Tá, ok, mas no geral, o que ele vai te trazer de novo? Tu já dominou o jogo, né? Tu é o professor, como tu disse, né? Mas é legal de estar nessa experiência de ser o cara que tá aprendendo, né? Tipo, porque é uma diferença, pô, muito grande, assim, de você estar experimentando outros jogos. O problema é que nem sempre a galera vai acompanhar. Porque daí é a mesma coisa que você, tipo, tá criando conteúdo do Albion, o pessoal gosta do Albion, você inicia outro MMO. O pessoal não entende como é que funciona, o pessoal às vezes não gosta daquele jogo, não gosta da câmera, qualquer motivo que eles encontrarem, eles vão necessariamente acabar culpando pra acabar não te assistindo. Mas a galera que gosta do seu conteúdo, necessariamente se importa contigo, vai estar lá, firme e forte, sempre apoiando, né? O que é bem legal de você aproveitar, querendo ou não. Então, o meu plano é, tipo assim, continuar streamando Guild Wars, é continuar fazendo os conteúdos pra lá, mas em algum momento me desprender. Porque, tipo assim, eu acho que eu cheguei no teto do jogo. Tipo, eu e o Beneco meio que sim, somos os dois streamers que mais tá dominando ali da parte brasileira. E não tem muito mais pra onde ir, sabe? A gente tá puxando todos os caras, assim, um ladinho pro outro, sempre aparece na stream a mesma galera. E, tipo, não aparece coisas novas, sabe? Tipo, não vem o pessoal novo. Vem agora a galera de hoje, né? Mas eu acho que tem a oportunidade de você crescer mais. Sabe? Expansão nova de um game, ou necessariamente para experimentar um outro jogo, para criar um conteúdo.
Então, eu não quero ficar preso somente ao Guild Wars a isso, né? Mas, querendo ou não, a galera me conhece. Ah, o Gadeiudo lá do Guild Wars 2, o cabeludão, eu mesmo. Então, Uhum. tipo, tô sempre aqui e a galera conhece assim, né? Não, mas você tem uma parada que, como você falou, você consegue contar nos dedos os criadores de conteúdo brasileiro, independente de ser parceiro da ArenaNet ou Sim, não. Então, assim, sei lá, tu tem 10 criadores de conteúdo brasileiro de Guild Wars 2. Vamos botar assim, pode até ter mais, mas que de repente seja um pouco mais relevante dentro do jogo. Cara, no Albion, eu te cito aqui, tipo assim, 20, 30 que pegam mais de 100 espectadores na Twitch. Entendeu? Então, isso também é um pois é. ponto que, pra mim, eu ficava assim, cara, vou gravar. Não sei se já aconteceu com você, mas tipo assim, pô, vou trazer um conteúdo pra iniciante. Aí tem 30 caras falando do conteúdo iniciante, até às vezes com mais propriedade do que eu, do jogo, Aham, falando daquele jeito. Eu falo assim, cara, eu vou criar mais uma parada. Aí assim, vou gravar um vídeo B. Aí assim, já tem conteúdo daquele. Por quê? A galera também já tá jogando o jogo há 5, 6 anos. Então sim. chega num ponto, como tu falou, do teto. O que que eu vou trazer de novo pro jogo? O que que eu posso trazer de novo? E aí essa é a pergunta de nós, criadores de conteúdo. O que que eu posso trazer de novo que vocês ainda, espectadores, não viram? E aí, por Uhum. exemplo, a galera, eu quero que você jogue Albion. O que você quer ver jogando Albion? Aí os caras falam, eu falei, então, é esse o meu ponto. Eu não tenho mais o que fazer desse tipo de jogo. Eu posso Aham. até jogar. Aí eu já posso fazer uma DG pra galera, vou lá, entro, faço uma DG específica, vou fazer aquela DG. Agora, no geral, o que que eu vou criar? O que que eu vou trazer de novo? Eu tenho que esperar, como tu falou, né? Aí, por exemplo, saiu uma expansão nova. Tá pra sair agora um conteúdo no Albion que é relacionado às facções. Eles estão Uhum. reformulando as facções. Aí, obviamente, pô, eu quero experienciar esse conteúdo novo, eu quero ver o que Vai que ser legal. tem e tal, pô. Você se encaixa nisso. Porque o Albion é diferente, ele não tem expansões. Ele tem conteúdos novos, ele tem alguma coisa ali que vai te trazer as coisas. Porque até os conteúdos que eles vinham trazendo, pra mim, pelo menos, eu não gostei de nenhum. Pra mim, não tive assim. Ele é muito focado no PVP solo. E aí eu falava Aham. assim, tá, mas e aí? Cadê O o PVE? PVE? Cadê o PVE? Já esse de facção tem o conteúdo de facção PVP, né? E tem o conteúdo de facção que não é PVP. Eu já falei, Legal, opa, legal. legal, vamos ver aqui o que vai ter aqui para eu poder, quem sabe, de repente, trazer esse conteúdo que não tem outro cara que traga. Mas tu falou, cara, que tu joga Final Fantasy no off-stream. Então Uhum. hoje, tipo assim, os seus jogos que você joga, GW tá experienciando o Baldur's Gate, vamos deixar ali no stand-by ainda, Uhum. começou hoje. Então hoje os jogos que tu joga mesmo, GW, Final Fantasy, mais algum? Como é que tá isso aí? E um pouquinho do WoW. Tipo assim, quando sai alguma coisinha ou outra no WoW, às vezes eu acompanho lá. Mas, tipo assim, não é um jogo. É que eu gosto do WoW de caçar montaria. Isso não tem no Guild Wars. As montarias do Guild Wars você compra lá na Gen Store e basicamente virou gratuito, sabe? Tipo, você gasta dinheiro da vida real pra pegar elas. Então não tem aquela graça de você ir atrás e ter aquele 0,1% de drop da mount, e você ficar feliz, ou farmar com a galera. Não gosto de ter essa experiência. Esse tipo de sistema. Então eu gosto de ir atrás e realmente foi. Só que o Final Fantasy eu fico mais. É muito difícil de lidar com 3 MMOs já, né? Pra poder jogar. Porra, nem me Mas de certa fala. forma, no Final Fantasy eu gostei bastante porque atualmente eu já meio que tipo, tô level máximo, eu já tô tipo um endgame ali que eu tô seguro. Então eu ando caçando coisas tipo, mais casuais. Eu vou fazer uma conquista de colheita, eu vou upar alguma classe específica pro level máximo que eu ainda não tenho, desbloquear algumas skills. Então eu jogo tipo jogo bem casualmente, bem tranquilo. Enquanto no Guild Wars fica sendo o conteúdo principal das lives, ou pelo menos para focar para lá, né? Mas é isso, tipo, uma vez ou outra a gente joga um joguinho, às vezes com o chat, com a galera assim, os amigos mais próximos, que é tipo aquele Repo, o Lethal Company, Peak, que são joguinhos mais cooperativos, então dá pra poder, quem sabe, fazer uma gameplay um pouco diferente, né, pra poder trazer isso. E às vezes é legal porque gera um clipe, um momento de risada, umas coisas assim, e às vezes até vai pro canal. É a parte que eu falo de sair um pouco, talvez, do nicho do MMO, né, pra gente, quem sabe, não precisar ficar focado ali 100% e conseguir trazer pra outros lugares, né, e conhecer. Uma vez eu fui streamar uns jogos de terror ali na Twitch, e daí é um pouco difícil, porque o público específico é o do Guild Wars, e é MMO. E daí na hora que você vai pro terror, pum, cai todo mundo, a galera não gosta, é tipo um jogo diferente. Mas eu acho que você tem que ir tentando jogar esses jogos pra meio que chamar a atenção da galera, né? Pra criar esse público, querendo ou não. Voltando no assunto ali atrás, você falou, eu tinha esse pensamento também, e na verdade a galera do chat quebrou um pouco o meu pensamento. Que, por exemplo, você, Tordek, criou o seu conteúdo lá do Albion. E daí eu vou criar um conteúdo. E a gente tá falando da mesma coisa. Não são vídeos iguais.
você tem um vídeo de 10 minutos, eu tenho um vídeo de 1 hora, então a galera que gosta de assistir um vídeo mais explicativo vai no meu vídeo, a galera que gosta de um vídeo mais curto vai pro seu. E daí tem o nível de gameplay, a galera conhece pelo seu nome, então eles querem um cara mais aprimorado. Às vezes ele quer um cara mais noobzinho pra ter ideia do que o cara tá falando. Se ele tá falando bosta, vai lá ver. Então, tipo, essa diferença que existe dos streamers é muito legal. E o povo que te assiste quer saber da sua opinião. Quer saber como é que ficou a nova expansão do Guild Wars, como que vai ser esse conteúdo das facções. E, tipo, isso que é a parte importante. Às vezes, se você ficar nesse pensamento do tipo, poxa, eu não vou postar porque o fulano que tem 2.000 seguidores lá a mais do que eu postou, já deu a opinião dele. Não, entende? Tipo, a galera quer saber disso. Eu vi muito disso porque tem um vídeo do Beneco que ele fala, tipo, guias e tutoriais do Guild Wars 2 para iniciantes. Beleza. Se eu postar um vídeo falando isso, da minha opinião, eu vou dar outras dicas, vai ser uma outra ideia, vai ser um vídeo totalmente diferente. E outra, vai ser nesse ano. Então a galera que vai estar chegando agora vai estar acompanhando nesse ano o canal e vai ser entregue. Então eu acho que esse é um estímulo que talvez você devia quebrar, tá ligado? Tipo assim, de ainda assim continuar gerando esse conteúdo para ti através desses pensamentos. Porque a galera que te segue vai querer saber da sua opinião. E é bem Uhum. importante pra galera. Não, então, isso é uma totalmente autossabotagem, sacou? Uhum. Isso aí é sem dúvida. Só que o meu maior problema em relação a isso, dessa mesma autossabotagem que tem, é porque assim, aí eu vejo o do coleguinha tá bom pra caralho. E aí esse que é o problema, que eu falo assim, cara, tudo bem, tá. E entra numa questão que eu não sei se com o Beneco bateu muito em relação a isso, que é o seguinte, eu tenho trabalho CLT tradicional, né? De 8 da manhã às 5 da tarde, aí eu sento aqui, normalmente ainda tem algumas atividades com as crianças, né? Sou pai, esposa, né? E tudo mais. Aí, pô, beleza, sentei aqui 8 horas da noite. Aí eu faço minha live normalmente de 8 à meia-noite, 8 às 11, depende muito. Então, assim, ainda tem aquele meio tempo, às vezes, que eu tenho que criar algum outro conteúdo, né? Agora, então. Onde que vai encaixar tudo É isso, onde né? vai encaixar tudo isso. E aí, por exemplo, chega um cara que, por exemplo, o cara já tá vivendo a criação de conteúdo dele. Então acontece, o cara tem, durante a live dele, o dia inteiro jogando Albion, né? De 8 da manhã às 4 da tarde. Aí o cara não é casado, o cara não tem uma esposa e tal. Aí o que que acontece? Às 4 da tarde, ele criou o conteúdo dele de live, ele tirou vários conteúdos ali, aí ele vai lá, edita aqueles conteúdos, mais 2, 3, 4 horas, e vai deitar. Ele criou conteúdo o dia inteiro do jogo. E aí o cara ainda conseguiu editar. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer isso. Porque Uhum, se eu não for sobra gravar um tempo. vídeo, meus vídeos são muito assim, que eu falo com a galera, de pegar, por exemplo, um vídeo, eu tô trocando. Eu falo muito assim, como eu tô em live. Aí eu, calma aí, gente, esqueci aqui a câmera. E o áudio não tá saindo. Eu falo isso direto nos meus vídeos. Porque Aham. é a parada que dá pra fazer. Aí assim, botei pra gravar, acabou, editor, nem edito. Pego dali, só boto a thumb no YouTube e posto. Então tem esse ponto de eu não ter o tempo de repente fazer um. Aí eu vejo do colega, eu falo, cara, o do cara tá muito bom, tá bem explicado, o cara tá falando legal e, pô, tá editado, tá com áudio Uhum. bacana, tá com tudo. E aí vem exatamente isso, a autossabotagem. E, ao mesmo tempo, vem também aí a questão da gente que a gente precisa trabalhar com números. E aí entra nesse segundo ponto, que eu falo assim, pô, eu gravava os vídeos e não estava sendo entregue no meu canal no YouTube, por exemplo. Por causa daquela zona que tinha dentro do YouTube do meu canal. Uhum. Aí eu comecei a gravar os shorts. E aí os shorts eu comecei a ver e falei, cara, tá sendo entregue. Porque eu tô falando de um nicho aqui só. Então, assim, provavelmente, aí eu não tô garantindo nada em relação ao álbum, mas provavelmente por ter separado os canais, se eu achar algum canal, algum conteúdo de álbum interessante para gravar, eu já vou pegar esse conteúdo e vou gravar pro canal de álbum. Então o cara já vai lá no álbum, vai ver, e aí entra a questão. Ó, se o cara Perfeito. gravou lá e tem o do Tordek, eu vou escolher se o Tordek é legal ou não. O problema é esse. Mas talvez aí eu vou começar a ver os vídeos sendo entregues, isso também dá uma animada para você começar a pensar em outros conteúdos, entendeu? Só que, Uhum. aí, só que ainda pega a questão do álbum, a quantidade de criador de conteúdo brasileiro e conteúdo brasileiro bom, cara. Que talvez, por exemplo, se eu jogar Guilds War, vai me indicar o seu canal, o do Beneco e talvez mais um ou dois BR, entendeu? Uhum. Já no álbum, irmão, se tu botar álbum BR, cara, vai Já vai aparecer ser mais de muitos. 20, 30 criadores de conteúdo. Assim também Entendi. como se a gente botasse, por exemplo, o LoL. Pô, quantidade então de pro player que parou de jogar, que virou criador de conteúdo, grotesco, Nossa. entendeu? Então, assim, é muito conteúdo para você buscar. E aí, aonde que tu vai diferenciar? Isso também é o autossabotagem. Aonde que eu vou Uhum. trazer um conteúdo diferente? Então, por exemplo, aqui, ó, nisso aqui eu me garanto.
Esse aqui, ó, podcast. Perfeito. Então, por exemplo, eu trago o criador de conteúdo para trocar. Não tem nenhum podcast de criador de Que faria conteúdo isso. no Albion, por exemplo. Então, eu trago os criadores de conteúdos, independente do jogo, para trocar ideia. Então, já é um Isso é conteúdo legal. diferente. Entendeu? Então, é esse que é o ponto. Uhum. Achar o conteúdo que você curta fazer, porque isso é importante. Se você não curtir, dá na cara que tu não tá curtindo. E, ao mesmo tempo, que seja uma coisa que a galera vai curtir assistir. Então, isso é uma parada que cara, é muito. É trabalho direto, assim, pra tu falar: caraca, isso tá legal, pô, isso tá legal, eu tô gostando de fazer isso, aquilo. E, pô, Pior que é. é muito, muito da hora, cara. Ó, galera, deixa eu aproveitar, pedir desculpa, que eu soube aqui agora que me mandaram a mensagem, que o meu negocinho que tava aqui em cima, que tava em cima do Manigold, tava com o áudio estourando em alguns momentos. Eu não sabia que tinha áudio, por isso que eu até tirei, tá? Então, se algum momento do papo vocês ouvirem um barulho muito alto, eu tirei e eu peço desculpas, tá? Porque eu não sabia que tinha áudio naquele negócio. Provavelmente foi a logo da Spook que estava passando. Eu não tinha visto que estava com o logo da Spook, tá? Então, desculpa aí se vocês ouvirem em alguns momentos um áudio muito alto, mas eu já tirei essa porra. E aí o papo vai rolar normalmente, beleza? Mais uma vez, desculpa a todo mundo. Cara, vamos entrar no momento aqui, que agora que é o momento que a gente utiliza dos cortes. Que agora que é o momento que eu Uhum. já faço aqui os cortezinhos nossos aqui. Primeira Perfeito. coisa é o seguinte, cara. Vamos falar de GW, que é o teu universo. Sou eu, um noobzão, entrei no teu canal, falo, pô, e aí, mano, beleza, cara? Me diz o seguinte, cara, eu tô começando agora no Guild War. Me diz aí, cara, 3 classes que você indica pra eu. Não, não quer dizer que eu vá jogar, mas que você indicaria para o Aham. novato as 3 classes mais fáceis de jogar. Vamos lá, eu sempre acabo comentando que Necromancer, Ranger e eu acho que dá pra colocar ali um Guardian, são muito boas. Por quê? O Necromancer, ele é tipo como se fosse um mago da morte, né? Que tem aquela ideia de puxar toda a energia da morte e tudo mais. Cada vez que os monstros morrem ao redor, ele ganha Life Force, que é tipo uma espécie de energia extra. E ele fica com uma carapaça de uma vida extra quando ele ativa essa energia. Então isso te dá extra, tipo, furtividade pra você conseguir fazer os ataques e tudo mais, o que fica muito bom. O Ranger é bem legal por causa que ele tem um pet. E no Guild Wars você pode capturar pets através do jogo. Então você pode virar o mestre Pokémon e sair catando pets em todo lugar do jogo que você acha legal. Esse pet ele pode ser tanque, ele pode ser um pouco mais DPS, pode ser suporte, da forma que você achar. Mas de certa forma é legal pela sobrevivência, né? Você tipo, tem mais algum parceiro para poder te auxiliar. E o Guardian também, ele tem essa pegada de ser meio que um paladino do Guild Wars, só que um pouco mais ofensivo. Ele trabalha com as chamas azuis, que basicamente podem queimar o inimigo ou necessariamente acabar rilando a galera de uma maneira mais aliada. Então essas 3 para mim são perfeitas para você iniciar no jogo, porque você tem uma facilidade mais incrível do que acabar começando, por exemplo, com o Elementalista, que seria bem complicado. Nice, nice, nice. E agora, já vamos falar então o inverso. Pô, quais são aquelas 3 classes que você não indica para o novato de maneira nenhuma? Tipo assim, Perfeito. não. Acabei de criar meu. Eu comprei aqui a primeira e segunda expansão, vou começar o Guild Wars. Qual a classe você não me indica de maneira nenhuma? Quais são as 3 que você fala, não começa por aqui? Então tá, eu vou dizer basicamente o Elementalista, que eu acabei de citar. O Elementalista eu acho que ele é uma classe que ele tem 4 elementos. Cada elemento tem 5 skills, então são 20 skills na barra que você usaria. E cada elemento tem um certo cooldown para você poder entrar. Até você saber a skill que você vai dar dash, a mobilidade, o skill de invulnerável e como você vai lidar com tudo isso, é uma complicação tão grande para um jogador novato que é tipo, é um negócio muito ruim. É um empecilho que você tem que basicamente se livrar. Claro, é uma classe muito divertida por essa mudança, né? Tem muitas opções de builds e coisas assim do tipo, mas pode ser extremamente complicado para um jogador novato. A segunda, eu diria que é o Tiff. Basicamente, ele é o ladino do Guild Wars. E você tem essa mecânica de ter que entrar em stealth, ter que ter essa sobrevivência, eu acho que é bem difícil. Você tem que jogar basicamente esgueirado pelos lugares, tentando pegar o máximo possível de distância. E essa gameplay, às vezes, para um jogador que não está tão acostumado com esse tipo de sistema do Guild Wars, pode ser bem complicado. Eu já vi muitos jogadores quitando justamente por causa que acharam que era uma ideia a classe, mas na verdade acabaram se frustrando. E eu diria que ou o elementalista ou o engenheiro ali acabam entrando no top 3, porque o elementalista não, perdão, o engenheiro e o mesmer. Porque o mesmer, ele tem que summonar clones. Cada clone que você summona, eles vão explodir no monstro depois. Só que até você descobrir qual skill que vai summonar clone, qual que é a sua skill defensiva, pode ser algo bem complicado. Eu sou meio mesmer, eu comecei de mesmer no início e tive uma dificuldade bem grande, porque eu não sabia nada do jogo, então era chato. Mas depois, quando eu fui jogar de engenheiro, eu tive a complexidade também entendi mais ou menos. Assim como no elementalista você summona elementos, no engenheiro você summona kits.
E cada kit tem mais 5 skills extras. Então você pode tacar granadas, bombas, você joga uma chave de fenda, e essa multi-opção que você tem acaba complexando ainda mais a classe. Talvez de uma maneira meio desnecessária. E daí, eu acho que não é bem a ideia de você começar de uma maneira fácil, né? Por isso que eu indico as outras três. Beleza. E agora o seguinte, também fui lá, criei meu necromante, começando a jogar God of War. Quais são as 3 dicas para o iniciante que você daria assim, ó? Segue esse caminho aqui, dessas 3 dicas, que eu acho que você vai entender o jogo, você vai curtir mais o jogo e eu acho que é um caminho legal para seguir para o novato. Cara, primeiro eu acho que você tem que, tipo, largar a mão de outro MMO. Guild Wars é um jogo totalmente diferente, ele tem progressão horizontal, então, tipo, você pode escolher da forma que você quer jogar. A segunda de todas é você não ter pressa pra jogar o game, porque ele não é que nem aqueles outros jogos que você tem que chegar no endgame, você tem que fazer as coisas, não, faz na calma, upa até o level 80, explora os mapas, vai lendo as quests da maneira que dá, né, traduzindo, e daquele jeito. E eu acho que a terceira é que, tipo, o quanto antes você decidir sua classe, melhor. De preferência, você focar só num personagem, em vez de ficar criando vários, né? No Guild Wars, level 2, você já consegue acessar o PVP, e no PVP todo mundo é level 80. Então, tipo, ele tenta balancear isso pra galera. Então, lá é uma ótima oportunidade pra você poder experimentar uma classe, tentar ver como é que funcionam as skills, e você mais ou menos se identificar ou não, pra depois investir nela e jogar futuramente. Ah, e não comprar as expansões. Não compra expansões de cara. Compra só quando chegar level 80. Que se tá decidido. Boa, boa. Bom, e seguinte, conteúdos que você mais indica no jogo, em questão de divertido mesmo, aqueles 3 conteúdos que tu fala, pô, cara, esses conteúdos aqui me divertem, são os meus favoritos e que eu acho que, assim, é aqui que o jogo me ganha. Uhum. Cara, eu sou meio suspeito de falar, porque eu gosto de umas coisas totalmente diferentes do que realmente os jogadores costumam a fazer. Mas o primeiro de todos é um que muitos odeiam, que são os Jumping Puzzles. Jumping Puzzles são áreas secretas do jogo, onde você não tem acesso à montaria e nem o planador, e o seu único objetivo é meio que subir em plataformas, pulando em pedrinhas, qualquer coisa que te leve até chegar no baú. Então é uma série de pulos que você tem que fazer, e geralmente a galera escorrega ou necessariamente cai, e tem uma dificuldade imensa de fazer. Graças a isso, a classe que eu jogo, o Mesmer, ele pode abrir um portal, então ele teleporta todos os jogadores pro final do baú, conseguindo basicamente eles completarem aquela missão da maneira que eles queriam. Então eu consigo auxiliar eles e gosto muito de fazer esse auxílio. Só que eu tenho que ser bom no puzzle para conseguir fazer Uhum. tudo isso, né? Então eu acho legal o carinho que os devs colocam para poder fazer aquele parkourzinho assim no meio do conteúdo, enquanto você está explorando o mapa, por exemplo. Em segundo lugar, eu gosto muito das Raid Strike Missions. Na próxima parte da expansão que tá tendo agora, eles vão unificar esse conteúdo, tornar um só. Mas basicamente as raids é um conteúdo para 10 players, onde você passa dentro de uma série de 2, 3 bosses seguidos um do outro numa instância. E as Strike Missions é um boss separado. Tipo, é só um boss que você enfrentou na história, depois você leva mais 10 players e se enfrenta lá. Mas, tipo, a sequência de mecânicas que você tem para executar, o modo Challenge Mode, que aumenta a dificuldade, torna as coisas mais difíceis, as animações dos bosses, as músicas, a forma que foi desenvolvido tudo aquilo, eu acho muito legal. E não existem muitos jogos que conseguem colocar nessa dinâmica. Além de tornarem as classes legais, cada um tem sua função, você tipo tem que realizar as mecânicas de uma maneira basicamente diferente. Então, esse mix das coisas é massa de ter e presenciar no Guild Wars. Muitos jogadores têm medo de fazer esse conteúdo devido ao fato de que você tem que entrar no Discord, tá organizado, tem medo de wipear, mas é para isso que existem os treinos, então eu geralmente hosteio ele pra galera e falo, ó, pode vir novos jogadores novatos, vou ser calmo, vou ser paciente e a gente vai fazer o conteúdo. E eu faço porque eu gosto e eu acho que a comunidade merece isso, por causa que é legal. É uma parada que, tipo, eu gostaria que mais jogadores tivessem o incentivo de fazer ou de pelo menos ensinar, porque eu acho que merece esse conteúdo ser experimentado dentro do jogo. E em terceiro lugar, cara, por mais que assim, eu sou um pouco hater, querendo ou não, o PVP do Guild Wars ele é muito bom. Tipo, eu acho que ele acaba sendo bem diferente do que existe em outros MMOs, e eu acho que ele, sei lá, dinâmico, divertido através das classes que ele tem a oferecer, a captura de pontos e tudo mais, o 5 contra 5 que eu me refiro, né? E isso torna as coisas bem legais, tipo, que você não vê tanto em outros jogos tão presentes, né? A ideia de você não precisar de um healer, às vezes você pode ser o healer, você pode fazer um PT com 5 healers se você quiser, essa liberdade de builds que o jogo te dá, juntamente com também a ideia de você poder fazer meio que, tipo, tudo da sua vontade, só que, tipo, sem se preocupar com o cara que tá do lado. Então pode ser duas classes repetidas, pode ter dois caras fazendo a mesma função, às vezes não vai ser tão útil, né, mas às vezes pode ganhar um jogo, pegar um cara desprevenido, né, o inimigo. Então essa liberdade que o jogo te dá dentro do game inteiro também é muito interessante. Eu acho que esses seriam os pontos. Bacana, bacana. E pra gente finalizar o GW, cara, e quais conteúdos você ainda acha
que, pô, a ArenaNet não é que, não vou utilizar o termo caga, mas assim, que você fala assim, pô, Precisa de uma atenção, né? precisa dar uma atençãozinha nesse conteúdo aqui para Uhum. ele se tornar mais legal, ou que de repente já foi legal e hoje já não tá tão legal. 3 conteúdos que você acha assim que hoje não estão legais no GW. Bom, o primeiro deles eu acho que é a Dungeon. A Dungeon é um conteúdo, assim, que ela era pra ser o leveling do game, só que ninguém faz. O pessoal chega a level 30, faz uma Dungeon e nunca mais pisa no conteúdo. Tem gente do chat aí que acha que nunca fez Dungeon até hoje. E é um conteúdo interessante, só que como ele é do jogo base, de, sei lá, 2012, ele é extremamente antigo. Então qualquer coisa que eles mexam no código pode ser que prejudique, destrua o conteúdo, porque, bom, infinidades, né? E a recompensa dele também não é boa o suficiente. Enquanto existem as dungeons evoluídas, que são as fractais, que são as dungeons de level 80, não tem por que você fazer a dungeon normal. Daí, tipo, quase ninguém faz aquele conteúdo e fica lá abandonado. Ah, é o conteúdo de leveling. E mesmo quem tá no leveling não faz. Então, podia ser incentivado, podia ter uma forma de eles melhorarem esse conteúdo através da recompensa. As mecânicas são divertidas, mas ainda assim tem uns boss outro que buga, né? Porque é antigo o conteúdo. Uhum. Então, dar uma revitalizada seria legal. Segundo lugar, eu acho que eu colocaria os conteúdos aquáticos do game, porque todo mundo odeia. O jogo tem um sistema aquático. Nessa expansão agora chegou um respirador aquático lendário. Então, tipo, não tinha vindo todos esses anos do Guild Wars 2, é a primeira vez que tá tendo esse item. Só que não tem onde você utilizar. E tem muitas classes que nem funcionam embaixo d'água. Tipo, elas perdem skills, elas perdem transformações. Eu acho que tudo isso meio que fica cagado. A gente não tem muito o que fazer, né? Uhum. Então, infelizmente, a empresa ela meio que abandona isso. Eu acho que ela criou em 2012 a oportunidade do aquático para dizer que era um diferencial do MO. Ai, nossa, 2012 o Atibia não tem aquático, não vai conseguir lançar isso. E pá, lança lá e tal. Só que não investiu no conteúdo e ficou abandonado. Então, tipo, podia ter sido algo melhor, né? E em terceiro lugar, eu vou colocar algo na lista que eu acho que muitos jogadores talvez concordam, mas talvez nem fizeram, e seriam as missões de guilda do jogo. As missões de guilda existem desde 2012, que são as Guild Missions, e ela upa o Guild Hall, né, que é basicamente a construção lá de onde você fica com a guilda, até o nível 69. E não teve mais missões novas. As missões são todas antigas, são nos mapas base, não dão evolução, os jogadores mal fazem aquilo, e a maioria das guildas, eles repetem aquilo só mais para ter uma convivência. Tordek, vamos lá fazer um negócio da guilda, beleza. Então eu e você vão repetir o conteúdo. Só que eu já fiz aquilo 1 bilhão de vezes com 1 milhão de gamers. Então era mais só para criar um vínculo. Só que ao mesmo tempo podia ser mais estimulado, sabe? Podia Uhum. ter uns outros guild house diferentes de outras expansões, com uns outros temas, trazendo umas missões diferentes. Mas não, parece que a galera simplesmente abandonou o conteúdo, não tem mais evolução daquilo e parou depois de um tempo. Então seria bem Bacana, legal. bacana, bacana, bom saber. Cara, e aí eu te pergunto o seguinte: Tordequinho foi lá, aí não é nem mais tier lista, nada disso não, mas aí vamos lá, só pra falar de episódio de novo. Eu fui lá, Uhum. criei meu necromante, tô jogando, tô abrindo, abri o primeiro mapinha, já fui lá, comecei a quest principal, abri o segundo mapinha e tal. A minha função principal no Guild War, além de explorar o jogo, como tu falou, sem pressa e tal, é chegar no level 80 e terminar, por exemplo, a primeira expansão. E depois que eu cheguei nesse level 80, terminei a expansão, vamos assim dizer, fiz todas as quests, abri os mapas todos e tal. O que eu já tô pronto para começar a fazer no jogo, a não ser o PVP que tu falou que até no level 12 eu já poderia fazer? Aham. Bom, essa pergunta eu vou redirecionar mais ou menos a pergunta, que a galera sempre pergunta assim: cheguei level 80, o que que eu faço? Né, que basicamente a galera tem esse questionamento. E daí eu começo com uma enxurrada de informações, porque, claro, os caras não têm noção e o jogo também não dá um norte, né? Porque é tudo horizontal, então ele se vira. Mas assim, você pode terminar todas as histórias de expansão, cada uma vai te liberar mapas únicos, histórias que vão ser impactantes com os NPCs, histórias que são interessantes se você traduzir 100%. Além desses mapas, você também tem a parte que você tem as especializações. Quando você tem acesso à expansão, você pode meio que transformar a sua classe. Então, por exemplo, você está jogando de Ranger, né? Que seria. Ou melhor, de Necromante, né? Você está jogando ali com seus petzinhos, seus undeads. Você pode simplesmente se transformar num cachaceiro, que é o Harbinger. E daí ele toma os elixirs e basicamente ele fica mais poderoso, ele começa a soltar uns ataques diferentes. Então, graças a essas elite especializações que você pega nas expansões, ele vai alternando a gameplay da sua classe. Uma outra especialização do Necro é o Scourge. O Scourge ele trabalha com areias que ele joga ao redor do personagem ou nos inimigos, transmitindo condições, que seria meio que aqueles dots, né, que a gente Uhum. comenta, e ao mesmo tempo aplicando barreira nos aliados. Então pode ser uma classe meio suporte, meio DPS ao mesmo tempo, que seria bem legal. Então você criar esse híbrido das builds através disso tudo seria legal, pelos pontos que você está explorando, né?
Além disso, você pode ir atrás de itens únicos, sejam skins pro seu personagem, completar quests, achievements que vão te dar algum item legal. É muito massa porque tem uns que levam tempo pra você poder fazer. E daí depois o cara fica todo orgulhoso, assim, tipo, nossa, passei 15 dias lá naquele mapa, não aguentava mais. E daí finalmente tá com o item em mãos. Então, ir em busca dessas coleções é massa, que é o que a gente chama dos lendários futuramente, né? Uhum. Não é pela conquista de você ter um item que, tipo, ninguém tem, mas é pelo trabalho que você levou pra conquistar aquilo. Que é um item que vai ficar brilhando na sua mão, que ele vai deixar rastro, você vai fazer um ataque, ele vai ser jogado, vai, tipo assim, sujar a tua tela de tão bonito que ele é, mas ao mesmo tempo, tipo, o empenho que você colocou, a forma que você foi fazer aquele item, nossa, é tipo, é um carinho que os devs colocaram e que você gastou muito tempo, então você valoriza muito quando você Uhum. acaba fazendo aquilo, sem contar a utilidade que ele acaba tendo no futuro também. E essa parte da coleção, né, você tem isso tudo, abrir os mapas, chegar ao level 80 e tem um sistema de Masteries. Sistema de Masteries, depois que você pega level 80, cada expansão te disponibiliza meio que algo útil para sua conta. Então, na expansão do Path of Fire, você vai upar suas montarias. O Guild Wars tem 9 montarias totalmente únicas, cada uma faz uma coisa diferente da outra. Não é que nem a maioria dos MMOs que, tipo, sei lá, o cavalo cavalga e daí, sei lá, meio que as outras montarias também cavalgam, fazem uma coisa assim, só uma Uhum. reskin. Então, você tem o Raptor, que ele pula os canyons, ele tem uma vantagem de pular mais alto para frente. Você tem o coelho que ele pula altitudes, então ele sobe em montanhas, coisas mais longas. O grifo, por exemplo, ele é uma montaria voadora, e daí a partir de lugares altos ele conseguir uma planagem, similar a um avião, né? Tipo que ele vai basicamente reto. Enquanto o Skyscale, que é uma montaria voadora, ele sobe em altitudes similar a um helicóptero para poder chegar nas paredes ou assim grudar e conseguir altitude. Então cada uma dessas montarias tem essas maestrias que você vai upando, que você vai conquistando nos mapas, pegando alguns pontos, conquistando, até o momento que você vai upando e deixando as coisas mais completas para sua conta. Então essa foi a expansão das montarias, né, que seria o Path of Fire. Mas dentro do Heart of Thorns, que é a expansão da selva, se você for em determinados lugares, você vai morrer por um gás venenoso, porque você não tem a maestria para poder passar lá dentro. Ou necessariamente vai ter monstros que vão te atacar pelas costas e você vai morrer, porque você não está enxergando os inimigos que são invisíveis graças à maestria. Então todo esse sistema leva muito trabalho de você conseguir upar tudo até o level máximo, mas ainda assim é muito divertido de você ir conquistando e percebendo como a sua conta vai ficando mais completa Uhum. através disso tudo. Legal, 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 legal. Cara, assim, poderia ficar aqui horas trocando essa ideia contigo, mas podcast a gente sabe que se também demora muito a galera não assiste. E, cara, assim, e o que eu mais gosto disso é de verdade, cara, porque a gente tinha conversado aqui em off de falar sobre música que a gente não entrou sobre isso. Então, já É fica o verdade. convite para um próximo Uma papo, a gente próxima. já vai trazer, falar Perfeito. sobre música, quem sabe de repente já pra falar mais algumas dicasinhas pra jogar GW, que eu vou continuar jogando meu modo casualzinho. De Uhum. repente vai que eu pego o level 80 e chego lá pra jogar algum conteúdo contigo em É live. Quem importante. sabe? Quem sabe? Cara, de verdade, mano, gostei demais de trocar ideia contigo, cara. Espero que Fico feliz. você tenha curtido também. Uhum. Já tá mais do que convidado para voltar novamente aqui em outro momento. Antes de deixar você se despedir da galera, deixar seu recadinho final, eu gostaria de agradecer aqui a galera que chegou nova, o Rato Suspeito, o Doutor Digo, Aí aqui vai ser foda. KZK, só vou ler isso. E o Paula M, muito obrigado a vocês, novos follows. Espero que vocês continuem aqui no canal. Lembrando que tanto na Kik quanto na Twitch está fixado o canal do Thor de Papo no YouTube. Então, assim que esse papo acabar, vai ser postado na íntegra lá. E durante a semana eu vou postando os cortes também pra galera dar aquela moralzinha lá no canal do Thor de Papo. Então, se vocês puderem também se inscrever lá no canal do Thor de Papo, ficarei muito agradecido. Aí, ó, acabou de chegar o Capixaba também. Eu sempre gosto de Boa. agradecer a todos os follows durante o papo, beleza? Mani, deixa seu recadinho final aí, cara. E de verdade, muito da hora trocar ideia contigo, cara. Cara, bom, gostaria de todo mundo, né, que tá aí no chat, agradecer a galera pela participação, por ter vindo. Eu gosto muito de falar de mim, falar do Guild Wars, eu acho importante e toda a trajetória que a gente tem dentro da comunidade. Eu acho que é importante para o cenário brasileiro, né? A gente criou história, querendo ou não, porque os outros canais não chegaram nos pontos que a gente chegou. E ter sido recomendado pelo Beneco também é uma grande honra, porque há um tempo atrás foi o contrário, eu tinha participado de um podcast e eu recomendei o Beneco, então agora meio que se pagou. O Beneco também é um grande criador de conteúdo, muito legal fazer esse auxílio com ele, né? E, pô, Tordek, também agradecer você pelo bate-papo, que foi, achei muito massa, muito incrível. Se futuramente a gente voltar para poder falar de música, falar mais de Guild Wars, falar mais de MMORPG, também seria uma honra estar presente novamente. Pô, show de bola. Então, galera, muitíssimo obrigado a presença de todos, tá? Eu vou agora fechar aqui a live.
Vou me despedir aqui do meu querido Mani aqui em off. E aí, provavelmente, guys, eu hoje já são 9h30. Eu tenho que editar os vídeos. Provavelmente eu não vou abrir mais live hoje. Mas amanhã estamos de volta a partir das 8 horas da noite, beleza? Tamo junto. Abraços pra vocês. Valeu, falou e fui! Beleza. Estamos Muito aqui agora, bom. já fechamos aqui.